Olá, estamos aqui mais uma vez para fazer a devolutiva da nossa AP do segundo bimestre. E para que vocês possam ter um acompanhamento das questões, das dúvidas, e analisar as opções de respostas que são dadas para cada pergunta. Bom, vamos começar com a primeira então? Leia o texto e responda as questões 1 e 2. 9 coisas que você precisa saber sobre raios, por Luísa Antunes. Entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Para se ter ideia, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre por aqui. Daí a importância de se informar melhor sobre descargas elétricas. Como sobreviver a uma tempestade de raios? A maior parte das mortes causadas por raios não acontece quando o dito cujo atinge a cabeça da pessoa, mas sim em decorrência da potência da descarga elétrica. Em locais abertos, você estará muito exposto. O raio costuma cair num ponto mais alto, onde as cargas positivas tendem a se acumular. No meio de um descampado, o ponto mais alto é você. Ficar dentro ou perto da água, no mar ou piscina durante uma tempestade também é a pior das ideias. A água é condutora de eletricidade, com isso as suas chances de ser atingida e morrer são grandes. Uma simples tenda ou árvore pode até te proteger da chuva, mas certamente não vai te proteger dos raios. Com isso, evite ficar embaixo de uma árvore, porque além dela correr mais risco de ser atingida, ela também pode cair por conta da chuva e vento. Os lugares mais seguros são dentro de casa ou de um prédio, desde que você fique longe das janelas ou portas, e também de condutores de energia, como telefones com fio, canos e metais em geral, além de equipamentos eletrodomésticos, como TV ou ar-condicionado ligados. Durante uma tempestade, tire os aparelhos da tomada e fique longe do perigo até passar. Segundo o ELAT, 15% das mortes decorrentes de raios ocorrem com as pessoas dentro de casa. Ficar dentro do carro também é uma opção segura, isso porque a estrutura metálica do carro serve como isolante elétrico para quem está dentro. Mas se você estiver do lado de fora de um carro ou perto de uma moto, a situação fica bem perigosa. A habilidade selecionada para esta questão é a seguinte: estabelecer relação de processos de referenciação em um texto. Questão número 1. Em muitos deles, infelizmente, foram fatais, o termo destacado deles faz referência a: letra A, 50 mortes. Letra B, foram fatais. Letra C, 78 milhões de raios. Letra D, descargas elétricas. Analisando, letra A, 50 mortes, a expressão 50 mortes, substantivo feminino, exige o pronome delas. Além disso, o contexto não permite essa afirmação. Letra B, foram fatais? Essa expressão se refere aos 78 milhões de raios. Os 78 milhões de raios foram fatais, mas não se refere à expressão muitos deles. Letra C, 78 milhões de raios. O termo se refere a 78 milhões de raios que foram responsáveis por 50 mortes. Então, quando fala muitos deles, infelizmente, foram fatais, quem é que foram fatais? Eles quem? Os 78 milhões de raios que caíram. A letra D, descargas elétricas, a expressão não estabelece nenhuma relação com deles. Descargas elétricas com deles não há relação, senão seriam delas, né? Uma vez que descargas elétricas é feminino, então o pronome também teria que ser feminino. Além de não concordar em gênero, não é retomado pelo pronome, de maneira nenhuma. Bom, a habilidade para a questão número 2 é inferir informação implícita em um texto. Nós já comentamos, voltamos a comentar, que informação implícita é aquela informação que fica oculta no texto. Ela não aparece de forma clara, de forma visível. Muitas vezes você precisa de uma segunda, uma terceira leitura para encontrar a informação que está implícita no texto. Diferente da informação explícita que aparece claramente no texto com facilidade. Então a questão número 2. De acordo com o texto, em dias de chuva acompanhada de raios. Letra A. Os locais mais seguros para se abrigar dos raios incluem as praias. Letra B. Os eletrônicos desconectados da tomada não oferecem risco de morte? Letra C.
as descargas elétricas atingem as pessoas mais altas em descampados? Ou letra D, a maioria das mortes com tempestades de raios ocorre dentro de casa? Letra A, os locais mais seguros para se abrigar dos raios incluem as praias. Claro que não, né? As praias são lugares abertos, visto em locais abertos você estará muito mais exposto, ou seja, é muito mais arriscado você receber uma descarga elétrica de um raio num local aberto. E as praias são lugares muito abertos, né? Letra B. Os eletrônicos desconectados da tomada não oferecem risco de morte? Como pode ser visto lá naquele parágrafo, se a gente voltar lá a gente vai ver, também de condutores de energia como telefones com fio, canos e metais em geral, além de equipamentos eletrodomésticos como TV ou ar-condicionado ligados. Segundo o ELAT, 15% das mortes decorrentes de raios ocorrem com as pessoas dentro de casa. Não há risco de morte em aparelhos desconectados das tomadas durante tempestades. Letra C. As descargas elétricas atingem as pessoas mais altas em descampados? Não é bem assim que foi expresso no texto. Percebe-se que não é a pessoa mais alta que é atingida, mas qualquer pessoa que está em lugares descampados. Porque qualquer pessoa que está em lugar descampado, ela é mais alta do que qualquer outra coisa que esteja ali. O raio costuma cair num ponto mais alto, onde as descargas positivas tendem a se acumular. No meio de um descampado, o ponto mais alto é você. Letra D. A maioria das mortes com tempestades de raios ocorre dentro de casa. Segundo o ELAT, 15% das mortes decorrentes de raios ocorrem com as pessoas dentro de casa. Percebe-se que o número de pessoas que morrem dentro de casa é de apenas 15%. Então não é a maioria das mortes. A maioria das mortes é 85%. Se é só 15%, então é a minoria que acontece dentro de casa, ok? Bom, leia o texto e responda a questão 3. Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Habilidade exigida para essa questão. Identificar o efeito de sentido do uso dos verbos no modo imperativo ou subjuntivo em um texto. Lembrando que o modo imperativo é aquele que dá ordem e o modo subjuntivo é aquele que deixa uma dúvida. Questão número 3. A esposa de Agar utiliza a expressão vá cortar para expressar. Letra A, uma sugestão. Letra B, um conselho. Letra C, uma ordem. Ou letra D, um desejo. Analisando as opções, letra A, uma sugestão? Claro que não. Pelo contexto, uma ordem foi expressa e não uma sugestão. Quando você dá uma sugestão, você diz para a pessoa, você poderia cortar lenha. Você poderia fazer alguma coisa, seria bom se você fizesse isso. Isso seria uma sugestão. Mas quando você diz, vá fazer, você deu uma ordem, isso é muito claro. Letra B, um conselho? Claro que não. Olha, se eu fosse você, eu compraria aquele carro. Isso é um conselho. Mas dizer para ele, compre o carro, isso é uma ordem, evidente. Letra C, uma ordem? Claro, está no imperativo. Vá cortar, vá fazer, levante-se, sente-se, cale, fale e assim por diante, não é? São ordens, porque o verbo está no modo imperativo. Com isso expressa ordem, desejo e instrução. Nesse contexto nós temos uma ordem. Ela ordenou. Tanto é que ele diz para ela, o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? É uma ordem. Letra D, um desejo? Olha, talvez fosse o desejo dela, mas ela expressou de uma forma que ficasse bem claro que seria uma ordem. O modo verbal que expressa um desejo, uma vontade, é o subjuntivo. Quando você deixa aquela sombra de dúvida, né? Que eu vá, que eu seja, quando eu for, se eu for, e assim por diante. Leia o texto e responda a questão 4. Confira as avaliações dos clientes ao produto. Tamanho bom, boa marca, satisfaz as minhas curiosidades, um pequeno detalhe sem muita importância, mas que poderia ser melhor é o stand-by com pouco brilho. Excelente Smart TV, controle único de fácil manuseio, sistema operacional rápido e de fácil acesso, ótimo custo-benefício, mas o prazo de entrega não foi cumprido. Então nós temos duas letras sublinhadas ali.
Olha, eu não sei se é Smart TV ou Smart TV. Se você for olhar pelo inglês é Smart TV, mas se for pelo português, né, uma palavra inglesa brasileirada, torna-se Smart TV mesmo, né? Então, a habilidade requerida para essa questão: identificar padrões ortográficos em um texto. O que é um padrão ortográfico? É corrigir a forma de escrita, encontrar a forma mais certa para se escrever, ver quais palavras estão escritas corretamente de acordo com a norma padrão e quais palavras fugiram da regra gramatical. Então, a questão 4. De acordo com a norma padrão, os termos sublinhados no texto devem ser substituídos respectivamente por letra A, mais, mas, letra B, mais, letra C, mais, ou letra D, mas. Então, nós vamos observar lá no primeiro parágrafo, tem um mas com acento e está sublinhado. Então, a gente vai ver que a primeira opção vai ter que ser para ele. E a segunda opção está aqui, mas o prazo de entrega não foi cumprido. Qual seria a resposta certa? Letra A, B, C ou D? Se você marcou a letra A, você errou. Por quê? Mas não recebe acento, não tem acento na palavra mas. Assim como o uso de mais, o i, também não está certo. Não corresponde, não está relacionado também à sonoridade. A norma padrão exige o uso de mas nos dois casos, mas sem acento. Por quê? Porque é uma conjunção adversativa. Lá ele está usando essa conjunção adversativa para dizer que a TV é boa, mas poderia ser melhor. Ou seja, está contrariando a primeira ideia. A primeira ideia diz que ela satisfaz as curiosidades, é um bom tamanho, uma boa marca, mas está faltando alguma coisa. No segundo parágrafo, quando fala mas o prazo de entrega não foi cumprido, a conjunção adversativa está contrariando a ideia da primeira. Parece que está tudo bem, está tudo certo, funciona bonitinho, mas está faltando cumprir o prazo de entrega. Então, letra B também não está, porque é mas e mais? Não é nem a letra A, mais e mas, não. Mas e mais, não. Letra C, mais e mais também não. Letra D, mas e mais. Essa é a opção correta porque as duas são conjunção adversativa, certo? Então aí vem um grande problema sobre esse mais. Tem tanta gente escrevendo mais hoje em dia. Mais. Nós falamos mais. Porque ninguém fala como escreve, ninguém escreve como fala. Então, isso significa o quê? Que todo mundo fala errado. E se você for falar certinho como a gramática exige, então você vai ficar com toda aquela frescura para falar. A gente fala errado no dia a dia. Por isso nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem informal é aquela que segue o padrão gramatical, aquela da escrita. E a linguagem informal é aquela do dia a dia, do cotidiano. Então, você fala errado. Por isso eu sempre digo, ninguém escreve como fala, ninguém fala como escreve. Então, quando vai escrever, procura saber o que é mais. Mais é uma conjunção aditiva, quando você acrescenta alguma coisa, quando você acrescenta algo, adiciona. E mas é uma conjunção adversativa. Mas pode ser trocado por porém, todavia, contudo, entretanto. O que mais não pode ser feito. Não dá para trocar mais por todavia. Não dá para trocar mais por porém. Que o sentido vai mudar totalmente. Então, é só observar isso aí, tá bom? Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Perseguição. Paulo André T.M. Gomes. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa, não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente.
Parei na primeira esquina ofegante, olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha, não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, no movimento brusco, caí da cama e acordei. Habilidade requerida para esta questão: identificar o tema em um texto. Fácil, né? Questão 5. O tema do texto é: letra A, a vida noturna em uma cidade suja e deserta. Letra B, as aventuras de um homem ao sair tarde do emprego. Letra C, o medo de um homem ao ser perseguido no sonho. Ou letra D, o susto de um homem em uma noite mal assombrada. Analisando as opções de resposta. Letra A vida noturna em uma cidade suja e deserta. O texto trata de um acontecimento em uma noite, mas não tem como tema central a vida noturna em uma cidade. É apenas um caso esporádico. Letra B, as aventuras de um homem ao sair tarde do emprego. Apesar do acontecido durante o sonho do narrador, esse não é o fato central do texto, a ideia mais importante que é em torno da qual se desenvolve o texto. Letra C, o medo de um homem ao ser perseguido no sonho. Esse fato é a ideia central do texto, que depois vai desencadeando todas as outras informações, inclusive a descrição da noite, o desespero, o medo, o pavor que ele passou, não é? E no fim acaba revelando que é apenas um sonho. Letra D, o susto de um homem em uma noite mal assombrada. Também não, porque o susto, na verdade, ele foi passando de fora a fora durante o sonho todo, né? Apesar de ser uma informação apresentada no texto, o susto do homem não é o fato central, o tema do texto. Então, o tema do texto realmente é o medo de um homem que foi perseguido no seu sonho, ok? Bom, habilidade requerida para a questão 6, localizar informação explícita em um texto. Lembra? Informação implícita é aquela oculta, informação explícita é aquela que aparece claramente no texto. À meia-noite, as únicas companhias do narrador eram: letra A, um cão e um gato. Letra B, a lua e alguns animais. Letra C, as pessoas que o perseguiam. Letra D, os ratos que entravam e saíam do esgoto. Analisando as opções de resposta. Letra A, um cão e um gato. Apesar do narrador apontar que notou esses animais noturnos, um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, porque estavam na rua e estavam à procura de alimentos também. Há no texto a informação de que eles não eram as únicas companhias do narrador, mas também a lua e alguns animais noturnos, um cão, um gato, os ratos. Na letra B, a lua e alguns animais é o que é narrado no texto, né? Primeiramente, a lua e alguns animais noturnos, que eram as únicas companhias. Ele foi bem objetivo quando fez esse apontamento. Letra C, as pessoas que o perseguiam, de maneira nenhuma. As pessoas que supostamente perseguiam o narrador não são citadas como companhias, mas sim como motivo de seu medo. Aliás, nem são pessoas reais, porque ele olhava para trás e não via ninguém. Então a imaginação dele começou a fazer ele acreditar que podiam ser almas penadas. Apesar que almas penadas não existem, né? Letra D, os ratos que entravam e saíam do esgoto. Também não, né? O narrador, ele nota esses animais noturnos fazendo isso, entrando, saindo do esgoto, tentando encontrar alimentos, né? Mas o texto aponta que eles não eram as únicas companhias, mas sim a lua e alguns animais noturnos, como um cão, um gato e também os ratos. Próxima questão. Leia o texto e responda a questão 7. Por que tocinos? Por redação, Mundo Estranho, 4 de julho de 2018,
20 horas e 17 minutos. Para eliminar substâncias estranhas das vias respiratórias e do pulmão. A tosse é uma expulsão ruidosa de ar pela boca causada por uma contração súbita do diafragma. Ela defende a respiração da agressão de micróbios, infecções gripais, poluição, poeira e fumaça, entre outros agentes, e pode servir para eliminar o excesso de secreção nas vias respiratórias. Mas também há sensores que disparam a tosse de outras partes do corpo insuspeitadas, como os seios da face, as cavidades do rosto, o esôfago, o estômago e até o coração. Tosse passageira não indica problema, mas se persistir, é possível que seja sintoma de algo grave. Em fumantes, a tosse crônica persistente pode ser sinal de câncer no pulmão, afirma o pneumologista Hélio Romaldini, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A habilidade requerida para esta questão: identificar a finalidade de um texto, o objetivo de um texto. Questão 7. O texto tem a finalidade de: letra A, instruir os leitores sobre como tossir. Letra B, convencer os leitores a tossirem mais. Letra C, informar sobre o porquê tossimos. Ou letra D, advertir sobre a importância de tossir. Eu acho que essa aqui tá morta, né? Muito fácil, né? Se o título do texto é Por que tossimos, a resposta já está no título. Então, essa é a questão. Não vamos nem perder tempo mais com essa questão aqui. Vamos para o próximo texto. Leia o texto e responda a questão 8. O texto, na verdade, é uma placa de trânsito. Atenção, dê preferência ao pedestre. Habilidade requerida para essa questão: identificar padrões ortográficos em um texto. Questão 8. Além da escrita da palavra na placa preferência faltar a sílaba "re", um outro desvio gramatical pode ser observado em: letra A, deixar de utilizar o circunflexo na palavra de. Letra B, empregar o acento agudo na palavra atenção. Letra C, fazer a separação silábica da palavra ao. Letra D, colocar o i no final da palavra pedestre. Vamos analisar a primeira resposta. O verbo dar, na terceira pessoa do imperativo afirmativo, é acentuado com acento circunflexo. Quando você fala dê a preferência, tem que ter um acentozinho, para não ficar parecido com a preposição de. Para se saber que é um verbo, você precisa pôr o chapéuzinho, o acento circunflexo, ok? Letra B, empregar o acento agudo na palavra atenção. Não existe acentuação aqui em palavra atenção, existe o tio e mais nada, não é? Então não tem esse acento aí, só o tio é indicado para fazer a analisação da letra A. Atenção! Letra C, fazer a separação silábica da palavra ao. Não, porque você não separa. Quando você tem uma preposição e um artigo, nesse caso, preposição a e artigo o, eles ficam juntos, tá? Então não tem separação aqui. Letra D, colocar o i no final da palavra pedestre. Então, esse é o problema que nós citamos ainda há pouco, né? Não se fala como se escreve, não se escreve como se fala. Todo mundo fala pedestre, mas você não pode escrever pedestre, você escreve pedestre, né? Nós não falamos as coisas muitas vezes como nós escrevemos. Quando você fala, por exemplo, afirmativo, parece que a última letra é o U, porque você não fala como escreve, senão você diria afirmativo, e aí teria que ter um acento. Então é bem complexo, a gente precisa analisar que o modo de falar é um, o modo de escrever é outro, ok? Leia o texto e responda a questão 9. A maionese foi praticamente extinta. Leite condensado é o demônio. Batata frita virou crime. Quero saber uma coisa, cadê minha liberdade de explosão? Sinistro. Habilidade requerida para essa questão: inferir o efeito de humor em um texto. Questão 9. O humor do texto está no fato de a Joaninha. Letra A, solicitar seu direito de ficar brava com as proibições. Letra B, reclamar que alimentos gostosos foram extintos. Letra C, criminalizar o consumo de alguns alimentos. Ou letra D, reivindicar seu direito de comer e engordar.
Analisando as opções de respostas. Letra A. Solicitar seu direito de ficar brava com as proibições? Não exatamente, né? Ela não está reclamando do direito de ficar brava, mas sim, ela fica indignada por ter perdido o direito de comer bastante, de engordar, com a proibição desses alimentos que foram citados acima. A letra B. Reclamar que alimentos gostosos foram extintos? Também não. A personagem reclama que a maionese foi praticamente extinta, mas o humor do texto não se concentra nesse fato. Não está no fato dela reclamar que a maionese foi extinta. Letra C. Criminalizar o consumo de alguns alimentos? Também não. Pelo contrário, né? Ela queria que fosse incentivado esse consumo. A personagem reclama que a maionese foi praticamente extinta, mas o humor do texto também não se concentra nesse fato. Tá? Letra D. Reivindicar seu direito de comer e engordar. Com certeza, Joaninha mostra-se indignada pela proibição de alguns alimentos e reivindica o direito de comer e engordar à vontade. Para isso, utiliza a palavra explosão, fazendo alusão à liberdade de expressão. Aí ela provoca o humor, ela utiliza a explosão no lugar de expressão para dizer que ela tem o direito de engordar o tanto que ela quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Leia o texto e responda a questão 10. Pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida. Para mim chega de carnes gordurosas e frituras. Uau, que legal, Magali! Apoiado! De agora em diante eu vou ser vegetariana. Habilidade requerida para esta questão: inferir o efeito de humor em um texto. Questão número 10. O humor do texto está no fato de... Letra A. Cebolinha se sentir ameaçada e correr. Letra B. Magali afirmar que vai se tornar vegetariana. Letra C. Magali dizer que não vai mais comer carnes gordurosas e frituras. Letra D. Cebolinha e Mônica se mostrarem animados com a decisão de Magali. Então, a primeira opção de resposta, letra A, Cebolinha se sentir ameaçada e correr, uma vez que ela não quer comer mais carnes gordurosas, mas de repente quer comer vegetais, como ele é uma cebola, ele tem que sair correndo, porque ele está ameaçado de morte, concorda? Então, é a que provoca o humor, é isso aí. Além de ela passar a comer vegetais, ela é muito comilona. Letra B, Magali afirmar que vai se tornar vegetariana, também não. Letra C, Magali dizer que não vai mais comer carnes gordurosas e frituras, isso pelo contrário fez com que todos se animassem, não é? Letra D, Cebolinha e Mônica se mostrarem animados com a decisão de Magali, também não. Isso é um fato que você pode notar na tirinha, mas não tem traços de humor. Leia o texto e responda a questão 11. Shoppings têm regras diferentes para pets. Saiba onde seu cão é aceito. Em São Paulo, cada complexo tem suas restrições e alguns não permitem bichos. A maioria aceita cães de menor porte, mas nenhum na praça de alimentação. Para quem acha que o cachorrinho de estimação é um integrante da família e deve ir ao passeio no shopping, é preciso cuidado para evitar constrangimentos. Na cidade de São Paulo, nem todos permitem a entrada dos bichos. Há aqueles que só autorizam seu animal ficar no colo. Cães grandes, quando podem entrar, só com focinheira. Mas todos são unânimes, animais não circulam nas praças de alimentação. Acho que os cães são mais companheiros e assim gostamos de ir a todos os lugares com eles, afirma a médica Alice Yamada, de 49 anos, que na noite da quinta-feira passeava com Mutse, da raça Bulldog francês, no shopping Jardim Sul, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas não conheço a pronúncia. Ali as regras são: cães de médio e pequeno porte são permitidos. Se forem considerados bravos, devem estar com focinheiras. Todos precisam estar com a coleira e, em caso de usar as escadas rolantes ou elevador, o dono tem que pegar o animal no colo. Normalmente as pessoas gostam da Mutse. As crianças brincam com ela. Eu me socializo e a cachorra também, diz Alice. Na capital não é permitida a entrada dos cãezinhos em 5 locais: Shopping Metrô Santa Cruz, Shopping Ibirapuera, Mega Polo Moda, Shopping Panambi Jaraguá e Shopping Metrô Tatuapé. Outros empreendimentos autorizam a entrada apenas de cachorros de pequeno e médio portes, em alguns casos só no colo. No Shopping Frei Caneca, por exemplo, na região central, o cachorro grande só entra por uma porta especial, que dá acesso direto ao pet shop.
É o único local onde podem andar. Há uma semana, um adesivo foi colado na porta de entrada informando sobre a restrição. Para os donos de cães, mais do que autorizar o cliente canino, é preciso bom senso. A desvantagem do cachorro no shopping é que não pode deixar ele fazer as necessidades no chão. Mesmo que você limpe, fica chato, afirma Ricardo Lemos. A médica Alice concorda e se previne de duas formas. Dá uma volta na rua com a cachorrinha antes de entrar no shopping e carrega saquinhos plásticos no bolso. É um pouco desagradável, tem dono que extrapola e até vai com o cachorro na área de alimentação, afirma. Tudo é o bom senso do dono. Eu trago porque ela é quieta. Shopping é um lugar que tem muita gente. Alguns gostam de cachorro, outros não, diz a atendente de telemarketing Ana Paula Araújo Ferreira, de 21 anos, dona da Poodle Julie. A habilidade requerida para essa questão: identificar marcas de parcialidade decorrentes da escolha linguístico-discursiva presentes em um texto. Questão 11. A frase em que há marcas do posicionamento do jornalista é: letra A, nem todos permitem a entrada dos bichos. Letra B, é preciso cuidado para evitar constrangimentos. Letra C, na capital não é permitida a entrada dos cãezinhos em 5 locais. Letra D, um adesivo foi colado na porta de entrada informando sobre a restrição. Analisando as opções de resposta. Letra A, nem todos permitem a entrada dos bichos. Esse é um fato apresentado pelo jornalista e não expressa um ponto de vista, é uma realidade. É uma notícia. Letra B. É preciso cuidado para evitar constrangimentos. Bom, aqui já entra a opinião do jornalista, porque ele fala sobre o passeio com um animal de estimação no shopping. Não se coloca a favor nem contra, mas indica a necessidade de cuidados para evitar constrangimento, ou seja, seguir as regras que foram pré-estabelecidas para não ser chamada atenção e para não ter nenhum problema com o seu animalzinho. Na letra C, na capital não é permitida a entrada de cãezinhos em 5 locais. Também não é essa, porque trata-se de uma informação a ser transmitida sem nenhum juízo de valor. Letra D, um adesivo foi colado na porta de entrada informando sobre a restrição, é outro fato que é apresentado sem expressar a opinião do jornalista, ok? Leia o texto e responda a questão 12. 20 tiras de Calvin e Haroldo para refletir sobre a vida e sobre o mundo. 5 de julho de 2017, 6 horas e 26 minutos. Calvin e Haroldo é uma tira diária criada pelo cartunista americano Bill Watterson, que nasceu em 5 de julho de 1958, que foi veiculada entre os dias 18 de novembro de 1985 até 31 de dezembro de 1995. Considerada uma das grandes tiras de jornal de todos os tempos, a série se mantém atual justamente por tratar de temas extemporâneos, como o amor, a família, a amizade e também assuntos de interesse geral, como ambientalismo, educação pública, filosofia e opinião pública. 45 milhões de livros de reunião dos cartoons foram vendidos no mundo todo e mais de 2.400 jornais já reproduziram ou reproduzem os desenhos, inclusive diariamente o Estado. Veja a seguir 20 vezes em que Calvin foi docemente filosófico. Habilidade requerida para essa questão: identificar marcas de parcialidade decorrentes da escolha linguístico-discursiva presentes em um texto. Questão 12. A expressão utilizada no texto que aponta um posicionamento do jornalista é: letra A, docemente filosófico. Letra B, temas extemporâneos. Letra C, assuntos de interesse geral. Letra D, se mantém atual. Analisando as opções de respostas. Na letra A, docemente filosófico, expressa claramente o ponto de vista do jornalista sobre as 20 tiras de Calvin e Haroldo. Isso pode ser notado pelo uso das aspas, do adjetivo e também do advérbio. Aí vale lembrar, né, o que para que servem as aspas, o que é adjetivo e o que é advérbio, né? As aspas têm várias utilidades. Uma delas é citar texto de outra pessoa, outra é usar ironia. O adjetivo, qual é a função do adjetivo? O adjetivo geralmente é para trazer uma qualidade, tá? E o advérbio, ele tem várias funções, mas uma delas é o modo. Então ele está mostrando aqui qual é o modo filosófico. É um modo muito doce, então por isso docemente filosófico, ok?
Letra B, temas extemporâneos. Absolutamente, né? Essa expressão explica apenas que um dos temas tratados nas tiras de Calvin e Haroldo não faz alusão a nenhum ponto de vista. Apenas mostra, são os temas tratados. Letra C, assuntos de interesse geral. Também não, porque o que acontece aqui não é um ponto de vista, é uma realidade, é um fato que é empregado, são assuntos de interesse geral. Então é mais uma notícia do que uma opinião. E letra D, se mantém atual? Bom, isso também é um fato, né? A gente sabe que todo mundo gosta de ler essas tirinhas, então não é a opinião não é a opinião do jornalista, mas um fato. Leia o texto e responda a questão 13. Longa história curta. Roseane Pamplona. Numa estrada estreita e escura havia uma casa de porta larga e clara. Ali morava uma velha magra e pálida com sua filha bonita e corada. Um dia, a velha magra e pálida e a filha bonita e corada atrelaram seu burro preto e velho numa carroça branca e nova, fecharam a porta larga e clara, pegaram a estrada estreita e escura e foram para uma cidade grande e sossegada, onde havia uma feira pequena, mas movimentada. Ali chegando, a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada desceram da carroça branca e nova e amarraram o burro preto e velho num poste fino e comprido, com uma corda grossa e curta. Depois a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada foram comprar frutas belas e cheirosas de um feirante feio e fedido. Pegaram sua sacola grande e cheia, porém a carteira pequena estava vazia. Então a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada puseram às costas o saco com as frutas belas e cheirosas e fugiram do feirante feio e fedido. Mas quando a velha magra e pálida e sua filha bonita e corada chegaram à carroça branca e nova, viram que o burro preto e velho, mal amarrado ao poste fino e comprido com a corda grossa e curta, havia escapulido. Então correram todos, o fedido e feio feirante atrás das cheirosas e belas frutas, atrás da pálida e magra velha e da corada e bonita filha, atrás da nova e branca carroça, atrás do velho e preto burro, até chegarem à larga e clara porta da casa da escura e estreita estrada para acabar esta longa história curta. A habilidade requerida para resolver essa questão é inferir o efeito de sentido decorrente do uso do adjetivo. Que complicado, né? Questão 13. O uso de adjetivos indicando contradições provoca um efeito de: letra A, comparação entre os elementos do texto; letra B, repetição desnecessária de significados; letra C, alteração dos sentidos das palavras; ou letra D, generalização das personagens. Bom, analisando as opções de respostas, letra A, comparação entre os elementos do texto. Vamos analisar. O que dá para perceber? Percebemos que a cada elemento apresentado pela autora, há descrições que são comparadas entre outros elementos ou as personagens do texto. Numa estrada estreita e escura havia uma casa de porta larga e clara. Tem uma comparação sempre, né? Uma comparação de uma coisa com a outra. Letra B. Repetição desnecessária de significados? Absolutamente, né? Não é exatamente essa a ideia. Isso seria uma redundância, um pleonasmo. As ideias apresentadas não são repetidas de modo desnecessário, como ocorre num pleonasmo, por exemplo. São utilizados adjetivos comparando elementos da narrativa. Letra C. A alteração dos sentidos das palavras? Também não. Não há nos adjetivos diferentes interpretações. Também não causam ambiguidade ou duplo sentido, mas sim contrastes e, como foi dito antes, apenas as comparações. Letra D. Generalização das personagens? Também não. Não ocorre uma comparação dos elementos do texto para que sejam reunidos em uma qualidade comum. Muito pelo contrário, cada um tem a sua própria qualidade, os seus próprios adjetivos, não é? Leia o texto e responda às questões 14 e 15. Feias, sujas e imbatíveis. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria se não fosse por um único detalhe: as baratas.
Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, a chance de dar de cara com a visitante indesejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Habilidade requerida para essa questão: inferir o efeito de sentido decorrente do uso do adjetivo. Então, questão 14. O emprego dos adjetivos feias, sujas, imbatíveis no título do texto contribui para: letra A, alertar sobre as doenças que as baratas podem causar. Letra B, descrever características repulsivas das baratas. Letra C, pontuar o quão resistentes as baratas são. Ou letra D, ressaltar as qualidades das baratas. Bom, analisando as opções de resposta. Letra A, alertar sobre as doenças que as baratas podem causar. Em nenhum momento falou a respeito disso, né? Apesar de um dos adjetivos do título apontar para uma característica da barata que pode causar doenças, ser suja, a repetição dos adjetivos e a compreensão global do texto, não permitem essa conclusão. Foi só uma pequena alusão. Letra B, descrever características repulsivas das baratas. Com certeza, o título reforça as características das baratas que costumam causar repulsa no ser humano. Quem não tem nojo de barata, né? Pontuar o quão resistentes as baratas são, também não é isso. Fala da resistência delas, faz uma pequena alusão, mas não faz referência exatamente a isso. A questão foi citada acima, falar como elas são repulsivas, né? A resistência delas, isso é óbvio. Letra D, ressaltar as qualidades das baratas, também não. Acho que não existe nenhuma qualidade na barata, né? E não existe no texto nenhum adjetivo que dê qualidade às baratas, mas apenas aquelas que falam que elas são feias, sujas e imbatíveis. Só qualidade negativa, né? Claro. Habilidade para a questão 15. Estabelecer relação de processo de referenciação em um texto. Questão 15. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos. A expressão em destaque faz referência a: letra A, baratas. Letra B, casas. Letra C, cômodos. Ou letra D, deserto. Analisando as opções de resposta. Letra A, baratas. A expressão destacada faz referência a baratas. Quem aproveita a aceleração de seus processos bioquímicos? Os processos bioquímicos das baratas. Seriam casas? De maneira nenhuma. Cômodos? Cômodo é parte da casa. Deserto? Também não. A palavra referida pela expressão é baratas e não deserto. Assim, nós vamos para o texto, a questão número 16. Primeiro voo. Acompanhe de perto que pode ser a primeira tentativa de levantar voo de Santos Dumont. Será possível? Ele voará? Não perca, voe alto, venha participar. Data 12 de novembro de 1906, 14 horas, local Parque de Bagatelle, Paris. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei francês. Habilidade requerida para esta atividade: identificar o efeito de sentido do uso dos verbos no modo imperativo ou subjuntivo em um texto. Falamos lá atrás a respeito do modo imperativo e do modo subjuntivo. Relembrando, o modo imperativo é aquele que dá ordem, orientação, instrução, aconselhamento. O modo subjuntivo é aquele que deixa dúvida. Questão número 16. Não perca, voe alto, venha participar, os verbos produzem o efeito de sentido no texto em que o leitor deve: letra A, duvidar que o evento terá sucesso. Letra B, escolher uma das opções oferecidas. Letra C, relatar a outros conhecidos o que vai ocorrer. Ou letra D, seguir o aviso de comparecer no dia do evento. Analisando as respostas, letra A, duvidar que o evento terá sucesso. Muito pelo contrário, né? Parece que os verbos estão afirmando exatamente o contrário. Os verbos no imperativo não causam efeito de dúvida, eles causam efeito de certeza. Quando chama para participar, venha participar, voe alto, quer dizer, ele vai voar e você também. Letra B, escolher uma das opções oferecidas. Não, também não, porque não foram oferecidas nenhuma opção de escolha, né? Foi feito apenas um pedido para que seja seguido o aviso. Letra C, relatar aos outros conhecidos o que vai ocorrer. Também não, não são realizados relatos.
O uso dos verbos no modo imperativo indica ordem, conselho, pedido, orientação, instrução. Letra D. Seguir o aviso de comparecer no dia do evento. Positivo. Os verbos no modo imperativo são utilizados no contexto para expressar um convite ou um pedido, que poderia ser interpretado também por alguns como uma ordem, para que as pessoas compareçam ao evento. Muito bem, fizemos aí a nossa correção. Vamos deixar o gabarito para você tirar as dúvidas. E se tiver alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários que nós estaremos respondendo futuramente. Espero que tenham feito uma boa prova e até a próxima.